Bom dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui para falarmos sobre a santa e gloriosa palavra do Senhor. Quero ler com você um pequeno trecho aqui em 2 Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos ler aqui uma pequena sequência de versículos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4, 5, 6 e 7, dizendo assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deixa eu ler aqui também o verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Bem, eu acabei lendo do verso 3 ao verso 10. Quero falar um pouco então sobre este assunto, sobre escarnecedores do arrebatamento. Só que tem aqui um complemento nesse tema, ou um subtema. Os escarnecedores do arrebatamento não abalarão a fé dos eleitos. Bem, quanto mais os eleitos ouvem críticas sobre o arrebatamento da igreja noiva gentia, sabe que é Satanás se manifestando, porque ele sabe que ele mesmo não será arrebatado, não será raptado. Ele já está condenado, apenas resta-lhe a execução da sua pena. Então, ele procura desacreditar o arrebatamento. E eu já tenho encontrado na minha jornada como cristão, diversas vezes espíritos, como o de Janes e Jambres, resistindo a Moisés lá no passado. Encontramos esses espíritos aqui também, resistindo à palavra. Porém, Filipenses, capítulo 1, verso 28, diz: em nada temeis aos que resistem, o que para eles é indício de perdição. Bem, então não estou os chamando de perdidos, mas é um indício, é um indicativo de perdição. Então, resistir à palavra de Deus é resistir os aguilhões da palavra de Deus. E a palavra de Deus é contundente em mostrar que há um arrebatamento, sim, não para todos, mas para um grupo eleito que fazem parte da noiva gentia, que é formada por povos de diversas raças, nações e línguas, e esses predestinados creem que há um arrebatamento antes da grande tribulação. E aí surgem teorias, exegese, hermenêutica. Por falar nisso, eu ainda quero gravar um vídeo sobre hermenêutica. Hermenêutica é um termo que vem do paganismo, em homenagem ao deus pagão Hermes. E Hermes tinha a missão de explicar as coisas, inclusive para encaminhar as pessoas para o lugar de suplício. E então, em homenagem a esse deus Hermes, do paganismo, trouxe o termo hermenêutica. Então, quando alguém começa a usar a hermenêutica como ciência, como técnica de interpretação, isso está errado, isso é contra a palavra de Deus. E Deus, quando quer decodificar, quer decifrar algo, uma mensagem para o seu povo, ele envia profetas. Sempre foi por meio de um profeta no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A serpente tenta usar o argumento: ah, mas a lei e os profetas duraram até João, e é a palavra de Deus que diz isso. Claro que é a palavra de Deus. A lei e os profetas da lei duraram até João,
Mas no Novo Testamento o próprio Jesus diz: eis que eu vos envio profetas. Então Jesus envia profetas. E ele mesmo deu uns para profetas e os demais ofícios. E próprio apóstolo Paulo, e Silas, Ágabo. Então encontramos no Novo Testamento diversos profetas. Bem, então a era apostólica ainda não cessou, está vigente. E para você, eleita de Deus, que crê que é por meio de um profeta que Deus restaura a fé, então a fé restaurada dos filhos de Deus, desses últimos dias, restaurada a fé dos pais apostólicos, isso é feita por meio de um profeta. Eu ouvi esses dias a serpente, através de um pregador, dizendo que o Elias que havia de vir era João e tudo terminou ali. É claro que a Bíblia diz, Jesus diz, se quereis dar crédito, é esse, o Elias, que havia de vir. E os discípulos entenderam que falava a respeito de João o Batista. Verdade, certíssimo até aqui. Mas se ler o restante que está pela frente, Jesus fala: mas em verdade vos digo que Elias virá. O verbo está conjugado no tempo futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então existe uma restauração projetada para o futuro. E Jesus, o mesmo que pronunciou que o Elias que havia de vir já veio em João, projeta também a profecia que Elias tem que vir primeiro e restaurar todas as coisas. E até mesmo quando os discípulos perguntaram para Jesus: restaurarás tu o reino a Israel nesse tempo? Ele disse que não vos compete saber acerca dos tempos e das estações, mas ele também diz que os céus devem conter o corpo do Senhor Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas, ou restauração de tudo. Então, essa restauração aconteceu, está em vigência agora mesmo, e para quem ama a fé restaurada, então está amando também esta palavra de Deus, onde Deus envia os seus profetas. E Jesus chegou a dizer em São Mateus 10:41, é apenas uma plataforma para entrarmos aqui no nosso assunto. Ele diz que quem recebe um profeta em qualidade de profeta, também receberá galardão de profeta. Então você não deve receber um profeta superestimado, pensando que esse profeta é um Deus. Ou também subestimar o ministério profético a ponto de você desconsiderá-lo e maltratá-lo. Se bem que tem a previsão bíblica também para uns maltratar, matar os profetas e assim por diante. Jesus disse: se fizeram isso com o lenho, com o madeiro verde, quanto mais fará com o seco, e assim por diante. Bem, mas então Jesus diz também que aquele que recebe aquele que eu enviei, a mim me recebe. E quem rejeita aquele que Jesus enviou, também ele disse: a mim me rejeita. Então, é claro que nós cremos em Deus, e a maneira de crer em Deus é crer em Deus e nos seus profetas. A serpente mente o tempo todo na boca de pregadores, dizendo: eu fico somente com Jesus. Por que não lê só a Bíblia? Por que citar a mensagem do profeta? Você vai ver que Paulo cita repetidamente os autores anteriores. O autor é sempre o Espírito Santo, mas Paulo recomenda a leitura. Ele próprio foi, logo após a sua conversão, ele foi ler todo o material que ele tinha disponível. Daniel entendeu pelos livros, ele não ia entender sem ele ler. E assim sucessivamente. E sabemos que o povo, após a travessia do Mar Vermelho, comemorou aquela vitória, e ali diz: e creu em Deus e creu também em Moisés, seu servo. Então não tem como desvincular Deus dos seus profetas, porque o profeta é um instrumento, é a interface, é a interface de Deus, para Deus conectar com o ser humano. Então, também, deixa eu citar 2 Crônicas 20:20, uma parte do versículo, onde o povo crede no Senhor seu Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas e sereis prosperados. Então o modo de prosperar na fé é crendo nos profetas de Deus. E o modo de estar seguro é crendo em Deus. Então veja bem que você não consegue separar isso aqui. Bem, vamos então aqui para a escritura que eu li. Alguém pode já estar com a crítica elaborada: mas o pastor leu e não está pregando sobre o assunto. Bem, então vamos ver aqui. Nosso assunto é sobre os escarnecedores do arrebatamento não impedirão ou não abalarão a fé
do eleito. E para isso eu vou retomar aqui as escrituras em 2 Pedro 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Agora aqui, X da questão está aqui no verso 3, ó. Sabendo primeiro isto, tá vendo? Você deve saber primeiro a previsão bíblica de escarnecedores aqui, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, aqueles que tiram sarro, que abusam do arrebatamento. Virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bem, então esse é o verso 4. Então, há poucos dias, não sei porquê, mas não estava procurando, mas acabei ouvindo um pregador na internet dizendo: onde está a promessa de um arrebatamento antes da tribulação? Do tipo assim, se perguntarem para você, o que você vai responder? O que você vai responder? Se você é um eleito, você está com farturas de escrituras e tentam misturar, bem que tem a previsão bíblica que alguns seriam confundidos por ele na sua vinda. E começam a misturar primeira vinda, segunda vinda, terceira vinda e assuntos que é para acontecer depois da tribulação, que é Cristo já vindo para instalar o milênio. Isso sim está pós-tribulação. Aí começa o grupo pós-tribulacionista, outros é pré-tribulacionista. Deus não deixou nada dessas coisas, essas teorias. São frutos das especulações humanas. Mas antes da grande tribulação, antes do dia grande e terrível do Senhor, nós sabemos que há uma promessa de um rapto, um arrebatamento. É quando fecha o parêntese que foi aberto lá no Pentecoste, lá na primeira vinda de Jesus Cristo, quando ele, então, começou a tirar uma noiva para o seu nome dentre os gentios. Então isso tem um período de tempo. Não precisa que alguém venha dividir o tempo e falar, é isso aqui. Deus já fez isso. Abriu-se a era para os gentios. Mas o apóstolo Paulo vem e disciplina esse assunto, dizendo que o tempo dos gentios também chega à sua plenitude. O que eu conheço por plenitude é quando está cheio. Então, quer dizer, o tempo dos gentios completa-se, enche-se, aí fecha o parêntese. O parêntese que uma vez foi aberto, agora é fechado. Com o que ele é fechado? Com o rapto secreto, com o arrebatamento da noiva eleita. Agora, Satanás sabe que ele próprio não vai participar desse arrebatamento. Então ele procura desacreditá-lo perante as pessoas. Mas eu tenho aqui, estou com muita vontade de ler mais aqui na carta de Pedro. De repente eu vou poder fazer isso aqui, para que você veja nas próprias palavras de Pedro, quem conviveu com o Senhor Jesus Cristo, e olha o que ele alerta aqui. Então, você tem que permanecer firme na fé. Se você é um eleito, uma eleita de Deus para o arrebatamento, você não vai após a conversa de Satanás, que usa colarinhos engomados para tentar desacreditar o arrebatamento. Então, só reforçando de novo aqui, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da sua vinda? Certo, mas lembra que eu já li até o verso 10. Então deixa eu ler o verso 11 a seguir, para ficar o texto completo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então veja, homens indoutos e inconstantes torcem os pontos difíceis de entender das cartas de Paulo
igualmente torcem as demais escrituras também, para a sua própria perdição. Agora, um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. Então, se você tem um líder cego, que não é tratando-se de ponto cego, tipo um daltonismo espiritual, enxerga uma coisa, mas não enxerga a outra, mas é cego mesmo, que lê escrituras basilares, coisas tão básicas, triviais, e começam a interpretar e misturar as coisas. E aí, se o líder está confundido, não está sabendo o que fala, começa a dizer para as pessoas que é melhor, se ela começar a ver o anticristo, é melhor mesmo, porque já percebeu que já perdeu o arrebatamento. Bem, aí diz que é para não negar, mas daí já negou. Bom, vamos aqui, deixa eu prosseguir. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, veja que Pedro disse isso para que eu e você saiba isso de antemão, saibamos, né? De antemão. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então Pedro não quer que você, que eu, caiamos da nossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Bem, foi lido então 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. Mas essas escrituras estão conectadas com outras, e o objetivo desse vídeo não é trazer um longo estudo, apenas um resumo abreviado aqui para ajudar-nos a manter na fé, para que você se alimente através destas promessas escriturísticas. Então eu vou tomar 1 Coríntios capítulo 15, apenas os versos 51, 52 e 58, onde Paulo diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então essa transformação de corpos prevista, pregada nas Escrituras pelo apóstolo Paulo. Depois aqui o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bem, eu quero, antes de encerrar, passar por 1 Tessalonicenses, e assim nós vamos ler um pequeno trecho aqui na mensagem do profeta para esta era, antes de encerrarmos definitivamente. Bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu li 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 ao 18. Mas eu quero tomar aqui no capítulo 5, que está logo aqui na sequência, onde diz assim. Vou ler um pequeno trecho aqui, desde o verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Bem, então, se aqui diz que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, ou seja, de surpresa, esse é o elemento surpresa. Deus tem o seu elemento surpresa e é esse elemento aqui. Só que esse elemento surpresa pega Satanás e todos de surpresa. Só não pega de surpresa o eleito, a noiva eleita. Por que o pastor pode dizer isso? Não é que eu posso dizer, é que as escrituras dizem. Você viu aqui? Quando eu li na carta de Pedro, disse que virá também como ladrão. Aqui também confirmou. Então o elemento surpresa está presente. Mas agora na sequência que eu vou ler, você vai perceber, se você é espiritual,
que não precisa interpretar nada, que nada de hermenêutica, nada disso. Veja aqui, ladrão de noite, verso 3 agora, 1 Tessalonicenses 5, verso 3 a seguir. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja bem agora o verso 4. Mas vós, vírgula, irmãos, vírgula, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, quem não está em trevas, quem está sob o efeito da coluna de fogo, da revelação para esse dia, esse dia não tem o efeito de ser como um ladrão de noite. Ou seja, o elemento surpresa não é para o povo eleito. Deixa eu ler de novo, verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tá, então eu li 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 6, também. Que Deus abençoe a leitura ou as leituras da sua palavra. Graças a Deus por isso, maravilhoso. Muito bem, então, os escarnecedores do arrebatamento não podem e não vão abalar a fé do eleito, da eleita de Deus. Porque mesmo o elemento surpresa é avisado, somos divinamente avisados. Por quê? Quando vemos nossos irmãos que dormiram em Cristo ressuscitados, então nós veremos isto antes de subirmos. Aí é que nós então teremos a nossa transformação de corpos, que também é criticada por Satanás. Claro, Satanás tem que fazer essas críticas e ele faz com maestria, mas ele é desmascarado, porque ele cita uma parte da palavra, não cita outra, e ele se contradiz. É a verdadeira contradição de Coré. Bem, como então sermos divinamente avisados? Quando essas coisas estão acontecendo, o eleito então sabe que ele atinge o nível de fé, ele está na plataforma de arrebatamento, e então o Senhor Jesus não vem na terra, apenas a sua noiva sobe a encontrar ele nos ares. Isto é em secreto, é segredo para o mundo. Isso não é aquela vinda depois da tribulação que todo olho o verá. Neste evento do arrebatamento, antes da grande tribulação, não cumpre-se aquela parte que todo olho o verá, porque não verão. Somente os que serão arrebatados verão o Senhor neste evento. Os outros verão também, mas só depois, na terceira vinda do Senhor Jesus Cristo, se você quer assim dizer. Porém, fica até aqui, esse assunto não esgotou, não se esgota aqui, mas eu creio que é de suma importância e ajuda para você. E na mensagem O Arrebatamento, parágrafos 30 ao 37, eu não sei se eu tenho tempo para ler, acho que eu não tenho. Mas parágrafo 30 ao 37, o profeta discorre exatamente sobre esse assunto de zombadores. Deixa eu deixar aqui apenas, pelo menos essa largada aqui para você. Parágrafo 30. Agora, hoje falando sobre este tema, e agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo, porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? A congregação diz amém. Editor, sim, Senhor. Isso mesmo, exatamente, um arrebatamento da igreja. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano ou que seja pentecostal, haverá um arrebatamento. E penso que ao falar, eu simplesmente não tento me pôr aqui de pé para dizer, ou para dizer algo que ache que agradaria as pessoas. Eu nunca fui culpado disso. Eu quero me pôr aqui de pé, eu quero me pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer, que eu pense que seria de ajuda para vocês, algo que iria favorecer sua experiência com Deus, se você é cristão. E se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. E esse é o propósito, porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos como o Senhor me dirija.
Agora, nós somos advertidos, como a doutrina disto. Doutrina de quê? Do arrebatamento. Como a doutrina disto, nos últimos dias será escarnecida. Então o profeta, irmão Brano, estava também avisado pelas Escrituras. Leiamos isso só por um minuto, fazendo favor. Está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Então, para remir o tempo, eu já li essas Escrituras. Não só o 3 e 4, mas eu li muitos outros versículos. Agora, seguindo aqui, parágrafo 33. Agora, nós vemos que a razão porque este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nestes últimos dias, estes zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito a razão porque as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isto. Então, eu espero por isso, você espera por isso. Zombadores. Então, não estranhe. Espera por isto. Porque a Bíblia disse assim: nos últimos dias eles seriam obstinados, quer dizer, teimosos, né? Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou um milagre. Vieram personificadores atrás dele e fazendo a mesma coisa que ele fez. Está vendo?